Olá, meu nome é Maurício Borges, eu sou educador social e eu faço parte do coletivo RPG Cultura. E eu tô nesse vídeo para falar um pouco sobre tarefas domésticas. Para falar um pouco sobre isso, primeiro eu vou contextualizar uma questão histórica que a gente tem. Por muito tempo na história da sociedade, houve uma divisão de papéis entre o homem e a mulher no cotidiano, onde o homem sempre trabalhava fora de casa, enquanto que a mulher cuidava da casa. Típica propaganda da Doriana. O homem sai para trabalhar, mulher fica em casa cuidando das crianças e cuidando da casa. Só que isso foi mudando conforme o tempo. E hoje em dia, as mulheres têm conquistado cada vez mais os mesmos direitos que os homens de trabalhar, de ter uma independência financeira. Só que isso não tem mudado na questão das tarefas domésticas. Geralmente, quando uma mulher trabalha fora, e é casada, tem uma família, enfim, ela, além de ter que trabalhar fora, quando ela chega em casa, ela ainda fica responsável pelas tarefas domésticas, enquanto que o homem se isenta disso. E é uma questão tão cultural que às vezes a mulher e o homem nem percebem essa diferença. O que é ruim, né? Porque aí não há uma mudança cultural, a gente vai acabar reproduzindo isso para os filhos. Então, às vezes o seu filho acha que porque você faz isso, quando ele crescer a mulher dele também vai ter que fazer isso, ou a sua filha, desde pequena, vê a mãe fazendo, ela acha que acaba sendo a tarefa dela. Tem muita mulher que inclusive verbaliza que gosta de ser doméstica ou gosta de cozinhar, mas claro, a gente pode gostar das coisas, mas a gente gosta por prática, por vivência, por experiência. Enquanto que tem muito homem que fala que não gosta de cozinhar, quando na verdade nunca foi estimulado a isso. Porque desde pequeno não foi estimulado a cozinhar, por exemplo. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar nas nossas questões culturais hoje, na desconstrução deste pensamento, de que a mulher tem que fazer as tarefas, seja ela independente dela trabalhar fora ou não, as divisões domésticas têm que ser por todos os membros da família. E não só para o homem, às vezes se é um casal que tem filhos, já adolescente ou jovem, os próprios filhos também podem ter papéis dentro das tarefas domésticas. Então o que eu venho falar nesse vídeo, de forma bem resumida, é que existe sim essa desigualdade e que o melhor a se fazer, principalmente agora que a gente está numa fase de quarentena, esse vídeo está sendo feito em maio de 2020, a gente está numa crise de quarentena por conta da Covid-19, e por conta disso muitos homens estão dentro de casa, não estão trabalhando, mas também não estão ajudando dentro de casa. Ajudando, inclusive, é um erro, né, dizer esta palavra, porque, pra vocês verem, eu falei ajudar com tanta naturalidade, mas se a gente parar pra pensar, não é uma ajuda. Um homem, quando faz um trabalho doméstico, ele não está ajudando a mulher, ele está fazendo um trabalho doméstico, assim como a mulher quando faz. Quando a gente usa a palavra ajuda, né, vamos ajudar, parece que não é nossa obrigação e a gente está fazendo mais do que a nossa obrigação. E não, é o mínimo, é o nosso papel também. A sugestão que eu dou é a seguinte: pensa num bolo e você tem que dividir um bolo em partes iguais para duas pessoas. O bolo dificilmente vai ter os dois pedaços muito iguais, né? Do jeito que você corta o bolo, às vezes acaba um pedaço sendo maior que o outro, e isso acaba gerando alguma discussão. Então, uma forma de você nivelar essa discussão seria deixar uma pessoa cortar o bolo e a pessoa que não cortar distribuir os pedaços, escolher o seu pedaço. Dessa forma, aquele que vai cortar o bolo sempre vai tentar cortar da forma mais igual possível, para que o outro não tenha vantagem sobre ele. A mesma coisa funciona nas tarefas domésticas. A minha sugestão é pegar todas as tarefas domésticas que existem na casa, dividir essas tarefas domésticas por grau de dificuldade, por tempo, enfim, aí a família decide como vai ser essa divisão. Eu acho mais justo dividir por tempo que elas demoram para serem feitas e pela dificuldade. Né, essas duas coisas acho que definem aí mais ou menos o valor de um trabalho doméstico. E se você jogar todos esses trabalhos domésticos e dividir, né, por exemplo, tem duas pessoas na casa, divide por dois em partes iguais. Aquele que definiu qual é o valor do trabalho doméstico e o tempo que ele leva, ele vai fazer essa divisão. E o outro, que não fez a divisão, escolhe qual vai ser a sua metade, vai recolher metade dos afazeres e deixar a outra metade para aquele que fez a divisão. Se tem criança ou adolescente, é possível algumas atividades domésticas, né? Secar louça, passar pano nos móveis, esse tipo de coisa. A partir dos 9 anos eu pelo menos já fazia isso. Mas se você tem adolescentes, jovens e outras pessoas na casa, você pode fazer essa divisão. Por exemplo, se existem 3 pessoas adultas na casa, você divide por 3, obviamente, por 4 se tiver 4 adultos. Se tiver um adolescente que ainda está aprendendo e ainda tem outras questões como a escola para se desenvolver, você não precisa dividir em partes iguais. Você pode dividir, por exemplo, 20%
das tarefas domésticas para um adolescente e 40% para cada um dos adultos, pai e mãe. Isso considerando uma família também que mora junto, todo mundo, né? Se são pais separados, aí a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. É isso, eu trago aqui então uma reflexão sobre as tarefas domésticas e uma sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro, farei outros vídeos tratando dessa mesma temática. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.